Antes da gente começar o nosso bate-papo desta manhã, queremos agradecer, né, Marquinhos, aos nossos apoiadores, os nossos parceiros que estão conosco nesse especial Dia das Mães do Primeira Página. Agradecer a Fraldas Bames, a Loli Brasil, também a Floricultura, Blumenhaus, que é os nossos parceiros deste especial. Mas para a gente começar esse bate-papo, convidamos a mamãe Cláudia Armelin para bater um papo conosco nessa segunda-feira. Já também vamos ter mais uma entrevistada, mas desde já, Cláudia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aí compartilhando com todos os nossos ouvintes a sua história de vida. Um bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom, muito bom falar sobre a maternidade, né? Sou uma pessoa que me dedico bastante à maternidade, então eu gosto muito, é um assunto que eu fico muito feliz de falar. Afinal, você tem 3 filhos, né? 3 filhos. E queria mais. Não pude, mas queria mais. Então, pra gente começar antes de tudo, deixa os nomes aí dos filhos que estão nos acompanhando nessa manhã também. Tem a Isabela, que tem 11 anos, o Benício, que tem 9 anos, e o Francisco, que tem 7 anos. E tem um filho no céu também, que é o Bento. E também tem o esposo. E meu esposo, sempre tá... porque por trás de uma boa mãe, que eu tento todos os dias, é um exercício, né? Tenho um excelente pai, que é o Nelsinho, meu marido. Além de compartilhar esse momento mãe, Cláudia, também vamos poder bater um papo sobre um pouquinho do trabalho que você faz na parte de educação, que muitas vezes também aquele aluno, como você já foi professor em sala de aula, hoje tomando conta de um outro setor da educação, que também combina, né, com esse assunto mãe, né? Sim, com certeza. Aliás, Tony, quando, né, eu sou uma pessoa que sempre, eu acredito que a educação, ela necessita de tempo, né? Essa questão de tempo de qualidade importa, mas o tempo pra gente educar também, né? E eu ficava, né, trabalhava o meu meio período, ficava com as crianças, e depois, né, quando eu fui convidada para trabalhar na educação, eu fui até conversar com o padre, né? Ele falou assim, olha, você não pode ser egoísta nessa sua missão de educar. Então, né, o que você estudou para ser mãe, né, que tem muito a ver a questão da educação dos filhos e a educação das pessoas, né? E aí ele falou assim, você não pode ser egoísta, então leve isso compartilhar, para né? Compartilhar, e foi isso que me fez aceitar. Então vamos começar do início da sua história, né? Como foi ali poder ter aquele primeiro contato de ser mãe, para depois aí trilhar uma família com outros filhos e depois a gente entrar um pouquinho nesse contato da educação. Como foi o seu primeiro contato ali como mãe? Olha, é uma coisa que eu sempre quis, né? E a gente sempre conversava, eu e meu marido, se a gente não conseguisse, né, ter filhos naturalmente, que nós iríamos adotar. Porque eu acredito que ser mãe, né, é essa doação. Tanto é que o amor, ele é definido, né? A gente tem, diante da filosofia aí, que eu sou uma pessoa curiosa, que eu estudo bastante, a gente tem o eros, o filia e o amor ágape, que é o que transcende, né? E a mãe, ela tem um pouco de tudo, né? Um pouco desse atrair-se, né? E nisso é você reconhecer a qualidade do seu filho, o filia, que é esse amor
familiar, e o ágape, um pouquinho do ágape também, que é o amor que transcende, o amor incondicional. E né, uma mãe que acorda de madrugada, ela não pensa no sono que ela está tendo, né, na canseira, ela simplesmente levanta e amamenta o seu filho. Então, este amor, eu gostaria de sentir, e era uma coisa que a gente conversava muito, e isso independente de o filho, né, nascer da barriga ou não, é o amor que a gente pode doar. Tanto é que as pessoas que não são mães naturalmente, elas podem se encontrar, né, nesse serviço de doação, porque quantas crianças necessitam desse amor, desse cuidado que uma mãe pode oferecer, agora, né? Você acha que esse sentimento que você tá descrevendo pra gente, você acha que algumas mulheres não têm assim, a possibilidade de poder desenvolver isso? Algumas, nem todas. Olha, são escolhas, né? É muito da pessoa. Eu acredito assim que tem. Porque a gente vê tanta maldade no mundo também vindo de algumas mães, né? Sim, eu acho que também o caminhar da sociedade, né, ele foi chegando a essa situação de como estar hoje. Por quê? Porque quando eu digo que o amor é doação, você se doa ao outro, você está servindo ao outro. É esse amor que eu estou dizendo. E a sociedade, muito, de anos, a cultura, né, essa crise da cultura que está acontecendo, ela nos leva a amar primeiro a nós mesmos, né? Eu me basto, eu me importo. E aí vai criando esse vazio que hoje tem na sociedade, né? Então, não é a cultura do me basto, né? Eu defendo a cultura da doação. Quando a gente serve ao outro, a gente se enche. Então, é isso que hoje eu acredito que falta na sociedade. É esse doar-se, esse encontrar sentido no servir. Bom, Cláudia, já que você falou sobre a cultura, hoje, você já até comentou, é muito difícil criar um filho, ter uma família ali consolidada. Como você vê hoje a educação dos filhos? Porque muitas mães e pais preferem deixar o seu filho na frente de um computador, de uma televisão, na frente de um celular, e não se pega muito em sair fazer um passeio com o seu filho, uma brincadeira de rua, e você tem essa tradição na sua família, né? Sim. Primeiramente, educar, a palavra educar, ela já vem do latim, né? Que é do latim, que é conduzir para fora, ou seja, é o elevar da consciência a coisas nobres. É claro que uma criança, assim como nós mesmos, é difícil ser mãe. A gente prefere o nosso corpo, nós como pessoas, o prazer, né? Estar ali em algo prazeroso. Mas esse elevar da consciência, que significa a coisas nobres, que significa a gente investir tempo em mostrar para os nossos filhos que o sentido da vida está em conquistar coisas difíceis. E claro, é muito mais fácil ficar em frente a uma televisão, mas e para o pai também, porque quando a criança está em frente à televisão, ela fica lá quietinha, né? Ela e mesmo porque a motivação da TV e da tela, ela é externa. Então, o problema de estar na frente da tela é você perder todo o resto, né? Então, ela fica sendo motivada externamente e internamente ela perde de conhecer esses pilares da educação, que é aprender a fazer, aprender a conhecer, né? O conhecer, tudo bem, tem o conhecimento, mas participar, interagir, ser, né? Que são, né, os pilares aí da educação. Então, a gente, na minha casa,
eles têm hora para tudo. E isso desde pequeno. Por quê? Porque a rotina, ela promove o hábito, certo? Então, a gente começou numa rotina desde bebê, né? A hora de dormir no quarto, dormir sozinho. Como que a gente dorme? Nós deitamos na cama e dormimos. Então, a gente vê muito hoje, dorme com a mãe, dorme com o pai, dorme na cama, dorme no berço, sem aquela rotina. Então, a criança não aprende como deve ser. Aí depois os pais sofrem para tirar da cama, tirar do meio, e a criança chora. Mas tudo isso por quê? Porque a criança, ela precisa de segurança. Então, esse amor eros aí que eu falei é reconhecer e dar esses limites. Nesses limites é que a criança, ela vai se sentindo segura, porque ela não sabe o que fazer. Ela veio para o mundo, ela não sabe. Então, por isso que ela precisa desse adulto que vai conduzir ela para fora, o termo latim, né, da palavra educação, educare, que significa conduzir para fora. E a gente elevar ela às coisas nobres, às coisas difíceis. Com isso, a autoestima dela vai aumentando. Eu consigo, eu sei, né? Então, eu consigo fazer. E ela vai se sentindo feliz, completa, mais calma, mais segura. Então, na minha casa não digo assim, 0 telas. Mas eles, a partir do momento que a gente criou essa rotina, eles sabem bem hoje o que fazer. É muito legal, sabe? Agora que eu, né? Antes eu trabalhava meio período. E agora que eu trabalho o dia todo, é incrível. Lá em casa eles fazem assim. Eles têm uma rotina, que eles estão de manhã eles estão na escola e à tarde eles estão sozinhos, né? Sozinhos não, tem uma pessoa que fica lá, a Isabel, até que eu quero mandar um abraço para ela, que ela fica à tarde com as crianças lá em casa e ela educa nos moldes que a gente, né, trabalha para essa educação. E aí eles pegam e já colocam assim, mãe, o que nós vamos fazer à tarde? Aí eles já criam a rotina. Estudar teclado, ler, brincar com um jogo, porque não tem. Aí uns 20 minutos, meia hora de TV. Eles fazem assim. E é incrível que... Aí meu marido falou assim, esses dias o relógio dele tá conectado com a Alexa, né? E tava lá, ele tava, acho que chegando em casa e tava lá bem Alexa, desligar a TV. Ou seja, porque eles programam e eles já sabem. E naquela hora eles obedecem, não tem problema nenhum. O próprio hábito, né? Que já direciona para o ideal, né? Isso, e eles se sentem seguros. Ou não o ideal, né? Que se tiver um hábito que não seja... o que você acabou de descrever, realmente fica tudo torto, né? Sabe, Marquinhos e Tony, eu estudei para ser mãe. A gente estuda para tanta coisa, sabe? A gente estuda para... faz faculdade, estuda para um trabalho. Quando a gente vai apresentar alguma coisa, a gente estuda. E na missão mais nobre que a gente tem, às vezes a gente deixa de lado. Então a gente precisa sim estudar para ser pai e mãe. Então eu fui saber, né, o que a tela fazia. Errei muito, aqui não tá uma mãe perfeita. A minha filha pequena, quer dizer, hoje é maior, quando ela era pequena, ela tinha muito mais tempo de tela, sim. E para mim até hoje é uma ótima experiência eu ter passado por isso, porque eu vejo os problemas que isso, né, causou. Então, traz sim falta de socialização, falta de segurança. Então, e eu estou tendo essa oportunidade, eu digo, na educação de Capivari, de trabalhar isso. Então, nós temos feito formação para isso, porque para a gente tirar as telas, para a gente ter esse cuidado com a criança, esse respeito e não restringir essa oportunidade de a criança conhecer, fazer, ser, participar, porque a tela, o problema da tela é esse, você restringe tudo isso, quando ela fica em frente
de uma televisão ou de um computador, ela está ali, ó, recebendo só informação. E essa missão, né, a gente tem que formar os nossos filhos, os nossos alunos, e não informar. Formar é dar forma. Então, para isso, precisa de um mediador. A gente precisa, e as crianças precisam dessa mediação. Não é deixar tudo a lá vão ter, porque aí é fácil, mas depois fica difícil. Cláudia, aí mencionando sobre a educação, né? Você teve um período em sala de aula e já faz um bom tempo que você trabalha com isso. Teve algum momento que você, ou na sala de aula, ou até mesmo nessa nova fase sua, que te marcou e falou assim: o meu lado mãe tá agora aceso, ligado, que te marcou algo na educação? Teve algum momento desse tipo? Olha, na educação, eu trato, assim, quando eu entro para a sala de aula, pensando primeiro fazendo um exame, né? Como eu estou e como que eu gostaria que os meus filhos fossem tratados em sala de aula. Então, na sala de aula, eu me sinto mãe das crianças. Então, eu não sei se é exatamente essa a pergunta, né? Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas o que me marca é saber que com os nossos filhos a gente aprende. Com os nossos alunos, a gente aprende. Então, não é ensino e aprendizagem, é ensino-aprendizagem, tanto da criança quanto do adulto. Então, essa experiência me fez até, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão achar assim, olha, que legal isso, né? A minha vontade, o meu desejo era tanto de ser mãe, e eu queria muitos e muitos filhos. Eu falava pro meu marido, 8, 7, 10, né? E ele falou assim, olha, agora acho que chega. Ele falou assim, é melhor você ir na escola, que na escola você vai ter 25, 30 e de repente a gente vai voltar para casa e a gente vai ter os nossos ali para dar conta do financeiro, da tudo... de algumas crianças, né? Mas depois a nossa mentalidade foi mudando em relação a isso. E meu marido também é uma pessoa que hoje, se a gente pudesse, a gente teria muito mais filhos, porque é onde a gente aprende, onde as crianças, os próprios filhos nossos, eles aprendem sobre o amor, sobre a doação, sobre o servir, e isso é maravilhoso. Cláudia, nosso tempo infelizmente é curto, nós estamos finalizando, mas nós gostaríamos que você deixasse um recadinho para aquela mamãe que está nos ouvindo, para aquelas mães que muitas, né, são pais e mães nesse país que nós, nessa sociedade que nós vivemos. Então deixa o seu recadinho especial aí para as mamães, já que domingo é o Dia das Mães, e até mesmo para a sua mãe, que com certeza está na sintonia. Nós temos que deixar um legado enquanto mães, pais, né, pais que são mães. Nós precisamos deixar um legado. São essas crianças que elas têm a possibilidade de transformar o mundo. Educar dá trabalho, sim, mas é aí que a gente entrega um filho melhor para a sociedade. Esse trabalho que a gente tem educando da maneira correta, ele vai facilitar mais para frente. Então, essa mensagem que eu queria deixar para as mamães e para os papais: não deixem o mundo educar o filho de vocês. Vocês ofereçam a educação que vocês desejam que seus filhos sejam, porque senão vai entrar coisas e depois vai ser muito mais difícil, certo? Então, eu queria deixar um beijo, um abraço, um carinho muito especial para minha mãe e para todas as mães da minha família e de Capivari. E também da região, né? Com certeza. Cláudia, muito obrigado então pela sua participação. Marquinhos vai presentear você com uma pequena e singela rosa que nós preparamos aqui para todas as mamães.
E mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite nosso. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Obrigada.